Olá, como vão todos? Torcida colorada, colorados, coloradas, nação colorada. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que todos nós gostamos, e um pouco sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem, ele constata o que muitos dizem, que é que o Internacional, sim, tem grupo. É claro, a gente tem que fazer algumas ressalvas, obviamente, porque muitos dos nossos titulares, que eram incontestáveis, Paulo Guerreiro, o Saravia, o nosso Bosquilha, não estão podendo jogar. E não vão poder jogar. Aí, outros reservas, que são os reservas que eu digo que a gente tem muito bons reservas, excepcionais reservas para mim, que eu gosto muito, que é o Arthurzinho, nosso menino de ouro, e o Galhardo, que acabou sendo deslocado para centroavante e mostrou que ele tem que ser centroavante, e também agora o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, muitos falam, muitos colorados desdenham dele, mas ele é importante taticamente. Ele é um jogador rápido que consegue fazer recompor para quando a gente está sendo atacado, conseguir marcar de algum modo assim, de conseguir pelo menos cercar, de conseguir fazer dar algum problema para o jogador adversário conseguir demorar um pouco na sua transição para poder sair no contra-ataque ou para poder nos pegar desguarnecido quando a gente sobe muito para tentar fazer alguma coisa de diferente dentro da partida. Mas agora é importante, isso mostrou, como eu estava falando, que a gente tem um grupo. O nosso grupo, ele é um bom grupo, só que, claro, agora eu espero que os nossos dirigentes façam alguma coisa, porque a gente precisa pelo menos de 2 meio-campistas bons, porque eu entendo às vezes o que o nosso técnico fala, porque o mecanismo, o modo de jogo do Kudê, ele precisa desses jogadores sanguíneos, desses jogadores intensos, porque a gente vê que essa intensidade provocada, que é a gente fazer marcação-pressão, a gente não deixar a transição, a gente dificultar a transição da defesa para o meio e para o ataque, acaba nos gerando muitas oportunidades. A gente consegue recuperar muitas bolas, a gente cria muitas oportunidades, muitas chances. Claro, agora a gente tem que começar a fazer as nossas chances, porque contra adversários mais perigosos a gente pode ter problemas. E ontem até, mais ou menos os 10 minutos do primeiro tempo, a gente fez isso com os reservas. Depois a gente deu uma caída, assim. Mas no todo a gente conseguiu ser combativo contra um adversário de Série A que é um time bem chatinho, um time que dá jogo, gera desgaste para o adversário, que teve vitórias importantes e deu trabalho para muitos adversários. E a gente estava com os reservas. Isso vê que a gente pode, de alguma maneira, conseguir utilizar essas reservas de um melhor jeito nas partidas. Por exemplo, contra o Flamengo, que foi um jogo marcante, porque foi um jogo onde a gente dominou o Flamengo até os 20 do segundo tempo, a gente criou muitas chances, a gente foi soberano. Depois, claro, ele resolveu botar o Mustos, que é um jogador que não era necessário pôr, botasse o Praxedes ou o Nonato, daria muito mais jogo, faria alguma coisa diferente. E colocou o Potker. O Potker é uma nulidade, não sai nada de bom dele, porque é um jogador burro, ele erra todas as tomadas de decisão, ele não acerta uma, e é sempre nisso, ele gera esses problemas, porque a gente está naquele último ou penúltimo passe, ele não acerta. E aí quando deixam ele na cara do gol, ele não acerta. Ele tenta dar um toquinho mais, um toquinho assim, ele tenta enfeitar demais e acaba se complicando e perdendo a chance de fazer gols. E perdendo a chance de fazer gols, a gente pode perder jogos e títulos, que é o mais importante. Isso aí também é uma ressalva importante para o time titular. O time titular, ele tem que cria muitas chances, é algo maravilhoso, só que desperdiça muito quando o
placar ainda não está bem dilatado, porque, por exemplo, contra o Flamengo, só no primeiro tempo a gente criou mais ou menos umas 7 chances de gol, fora os 2 gols que a gente fez. E uma coisa que me deixou meio assim chateado é, em vez de tu tentar enfeitar ou tentar fazer o teu gol te consagrar, tenta olhar o companheiro que tá bem tá numa melhor chance ali pra fazer o gol, tipo, tá entrando na área com tudo, tá querendo pra fazer o gol, tá bem assistido ali, que vai conseguir fazer o gol. Mas só que às vezes a gente erra na tomada de decisão. Claro, a gente não vai condenar porque o time titular é maravilhoso. A única coisa que é condenável é o Kudê às vezes ficar chorando que, claro, ele tá precisando de jogadores, ele precisa pelo menos de 2 bons jogadores. Eu acho que o Internacional tinha que fazer alguma composição, algum tipo de negócio com o tio Sonda. O Yuri Alberto, que é um puta atacante, foi o Sonda que trouxe. Quem sabe ele não ajudaria a trazer o Campas, que é um jogador do Tolima que queria vir pro Internacional. Podia fazer, tipo, dar uma quantia boa de dinheiro, usar ele bastante aqui e ainda deixar uma parte boa com o Tolima para uma revenda, para que depois que ele fizesse boas partidas, performasse aqui no Inter, ele pudesse ser vendido e o Tolima tivesse uma porcentagem boa no seu jogador, porque é um jogador muito bom, um jogador que no time do Tolima ele se destaca, ele joga bem contra times grandes, ele jogou bem contra o Inter, ele criou situações para os companheiros dele de Tolima. É claro, ele é um monstro, só que ele tá num time que não é o top 10 da Europa, mas só que da Europa não, perdão, o top 10 da sul-americano. Tem os seus problemas dentro do Tolima. Acho que no Internacional ele poderia crescer muito e isso aí agrega grupo, né? E essa coisa que a gente tem que fazer também, manter essa estrutura de time, ano que vem tentar manter o Saravia no Inter, tentar manter o Bosquilha no Inter e também fazer com que qual o outro jogador, o Guerreiro vai voltar, o Guerreiro já é nosso, e trazer outras peças importantes, por exemplo, o Campas seria essencial para manter nossas vitórias, fazer com que o time mantenha uma consistência em campo. Ele é jovem, ele tem vitalidade, ele tem um passe em profundidade muito bom, e trazer um outro meia qualificado. Esse Maurício seria muito bom, mas provavelmente o Cruzeiro não vai fazer essa troca, até porque seria muita burrice trocar o Maurício mas algum outro meia de qualificação que possa agregar o grupo, porque nessa coisa eu concordo com ele. Depois dos 20 minutos, se a gente tivesse, por exemplo, o Campas, um outro meia qualificado, o Yuri Alberto, infelizmente a gente não tinha porque estava naquela porcaria daquela seleção sub-20, que tu vê o que gera essa seleção sub-20, né? Um jogador importante do Corinthians teve uma lesão de ligamento e vai ficar fora muitos meses. Isso aí dá essa porcaria dessa seleção sub-20, até porque para fazer uma bosta de treinamentos, se fosse para um sul-americano, se fosse para disputar uma competição até ia, mas só que, nossa, foi assim lamentável, e coitado do jogador jovem do Corinthians, embora eu deteste o Corinthians, mas é nessa pegada que a gente tem que fazer, é fazer com que venha jogadores novos, manter essa estrutura de time, trazer outros bons jogadores. O Internacional está num bom caminho e o nosso técnico é maravilhoso, e a gente tem que retirar da nossa vida o que a gente ouve desses comentaristas de Gaúcha, de Guaíba. Tem um bando de corneteiro hipócrita que faz umas análises assim
bem rasas, que em nada agregam para a torcida colorada, porque eles ficam corneteando o Kudê, ficam pedindo a saída do Kudê e não analisam que não dá para ganhar todas e que eventualmente todos os técnicos por vezes podem errar na sua tomada de decisão na hora de fazer uma estratégia para um jogo, na hora de uma modificação. Só que, claro, a gente tem que criticar, evidenciar erros e apontar quais foram as falhas do time dentro de campo, mas a gente tem que apoiar o time e fazer uma pressão, porque a direção tem que contratar. O Kudê tem razão, tem que trazer pelo menos 2 bons meias que possam agregar ao grupo. E essa é a pegada. A gente vê como o técnico está conseguindo manejar bem esse time. Essa estratégia do Kudê é maravilhosa. Coloca usa os titulares, mostra aquela intensidade grande e também quando coloca o time reserva, coloca alguns titulares no banco para eles poderem entrar nos jogos. O Kudê é um monstro.